uma coisa importante de se entender sobre privatizações é que privatização não é para gerar caixa. Privatização é para aumentar a eficiência na economia. Porque isso é um argumento que está sendo feito em defesa das estatais. Ah, não, mas é que essa estatal está muito barata, a gente vai vender ela a preço de banana, espera valorizar e a gente vai vender ela muito mais caro. Não, não é sobre isso, não é sobre gerar caixa. Ela está dando lucro, não. É legal que a empresa estatal, quando privatizada, gera caixa. Isso é bom, ajuda o Brasil a não falir, porque isso está meio que acontecendo. Mas o ponto inteiro é tornar a economia mais eficiente, porque estatais são menos eficientes que a iniciativa privada, e isso faz com que toda a economia seja tornada mais ineficiente, para proteger essa empresa estatal, basicamente, porque senão ela quebraria. E por que ela é menos eficiente? O que acontece? Bom, tem vários motivos, a gente podia fazer um livro inteiro sobre isso, se você quisesse, mas, primeiro, apontamento político, simplesmente. Okay? Esse é o problema agora de porque a Eletrobras está demorando para privatizar. Tem político no Norte, Centro-Oeste e Nordeste com preocupação grave e real, claro, porque eles vão perder a capacidade de apontar cargo dentro da Eletrobras, apontar cargo dentro de qual produção aqui, o cara, meu amigo, meu primo, não sei o que, o meu cone lá. Então, bom, você já tem essa ineficiência naturalmente, então é importante você entender, o setor elétrico brasileiro é estatizado, tá? Tem um monte de estado em cima disso, é muito travada a coisa, mas tem concessões de iniciativa privada. Tudo com o Estado para caralho em cima, cara. Não existe liberdade de mercado na produção de energia no Brasil. Isso não existe, isso é uma fantasia. Para com essa ideia, ok? Então você pode ter essa perda de cargos, você tem claramente o saque da empresa, corrupção mesmo, lá estilo Petrobras, mas também nas estatais pequenas, como estatais municipais. Às vezes tem muito município por aí que tem estatal de funerária. Até umas coisas meio loucas. Mas, enfim, é importante você entender isso também de saque. Agora, a outra coisa é simplesmente a empresa não conseguir se adaptar. Uma empresa privada, ela simplesmente responde a preços, a lucro, o que as pessoas querem. Uma empresa estatal não precisa responder a isso, então ela não precisa necessariamente se adaptar ao cliente. Então, ela pode estar lá empregando um monte de gente, fazendo um negócio que ninguém mais realmente usa, ou com uma qualidade que as pessoas não querem, ou que elas queriam que fosse melhor, mas não tem nenhum motivo para a estatal melhorar mesmo, então dane-se, sabe? Não tem motivo para ela se tornar melhor, ela é garantida, o Estado cobre o déficit dela, o Estado subsidia ela, não cobra, não paga imposto, enfim. Ou é gerida por políticos e vai atender fins políticos, mas o fato é ela não é obrigada a atender você, então ela não é obrigada a ser mais eficiente. E justo porque ela atende também essas necessidades políticas, o que acontece é que você cria gastos por causa disso. Você tem, no caso, por exemplo, de você... isso não é exatamente uma estatal porque é uma concessão, mas na prática acaba sendo. Transporte coletivo, o que acontece? Não existe competição, certo? Você não pode competir em transporte coletivo, é ilegal, você não pode transportar alguém em transporte coletivo. Em Uber também, você até podia, mas agora tem um monte de regulação vindo em cima para fazer proibições disfarçadas, né? Como está acontecendo em Porto Alegre também, foi quase uma proibição disfarçada, estourar o negócio todo, mas enfim. Voltando para transporte coletivo, você tem quase uma concessão de monopólio. Bom, é uma concessão de monopólio, né? Eu queria dizer assim, quase uma concessão de um título de nobreza. E aí a prefeitura diz, olha, a gente quer que a linha faça esses pontos aqui. Por quê? Não, porque na verdade tem esses 3 pontos aqui, que é lá na base eleitoral daquele vereador, e a gente queria colocar o ônibus lá, né? Porque daí é bom pra ele, porque ele tá enchendo o saco, né? Porque senão vai aprovar o outro negócio lá, né? Então vamos colocar lá. Mas é ineficiente. Bom, mas tem o vereador lá enchendo o saco, né? Pô, então vai ter que pôr a linha lá, né? Isso acontece, já ouvi relatos disso aí, então é uma coisa que existe. Isso, porque ela atende necessidades políticas, não vai atender uma necessidade de eficiência econômica, ela vai ser pior. Então isso gera custos, isso gera atraso econômico e precisa tirar isso. Se vai dar caixa ou não, é uma consequência secundária. É bom que dá caixa, legal, reduz o rombo do governo aí, legal, tudo mais. Mas o fato é que você transferir isso para uma iniciativa privada e abrir concorrência, não fazer que nem linha de ônibus, ou fazer que nem Telecom, que é a Anatel em cima, não fazer essa coisa assim de cartelização, né? Essas agências de cartelização, quer dizer, regulação, falei errado, desculpa. Aliás, isso é uma coisa curiosa, né? É extremamente bem documentado que a origem de agências de regulação não é regular mercado, é cartelizar. Isso é extremamente bem documentado. E defensor de agência de regulação fica tipo... E daí? Olha só, a agência de regulação carteliza.
que efeito colateral indesejável, né? Enfim, mas só sendo isso. Se você não tiver esses monopólios, esse fechamento de mercado, se você abrir mercado mesmo, você vai ter ganho de eficiência nesses setores da economia. E isso é bom porque isso aumenta a produtividade brasileira, que é a raiz da riqueza. Não é nem produtividade brasileira, é produtividade no mundo inteiro, né? Porque toda a economia está conectada. Mas você vai ter mais produtividade, mais riqueza no Brasil. Ah, mas vai ser ruim para estatal. Cara, a gente serve a estatal serve a gente. Empresa serve os indivíduos, o indivíduo serve a empresa. Empresa serve o indivíduo, certo? Então a estatal tem que servir o indivíduo. Então, vai ser ruim pra ela, mas é bom pros indivíduos, então tchau pro estatal, ué. Não tem essa história, tem que proteger as estatais, não entendo isso. É a nossa herança. Dane-se. Mas vai ser barato. Cara, tem algumas que eu não teria nenhum problema em dar de graça. A Embrapa, por exemplo, eu não teria nenhum pitaco de problema em dar a Embrapa de graça pros pesquisadores. Porque tem essa preocupação, a gente vai privatizar a Embrapa, aí a Monsanto vai comprar e vai botar câncer no brasileiro, tá? Tudo bem. Fatia esse troço tudo e dá para os pesquisadores, estatutário. Os pesquisadores são agora donos da Embrapa. Pronto, está transferido. Não é mais uma estatal, é uma empresa privada. Vocês podem demitir, né? Quem vocês acharem aí, beleza, faz sua reunião estatutária. E vocês podem vender a pesquisa de vocês, quebrou e outras pessoas podem entrar no mercado, acabou. Eu sou a favor de fazer isso, não precisa da caixa. Tudo bem? Mas vai ser mais eficiente? Vai. Legal. Ótimo. É isso que eu quero fazer. E só abordando o segundo problema que eu comecei lá que eu falei no começo do vídeo. O que você observa isso? Isso eu nunca vi realmente. Eu não tô dizendo assim que não existe, mas eu nunca vi, desconhecimento meu. Eu nunca vi um economista fazendo esse ponto assim de que porque estatais são menos eficientes, o governo tem que impedir o mercado de concorrer por elas, porque com elas, senão elas vão quebrar. Provavelmente alguém já fez esse argumento, não é possível. Eu que não vi antes, mas enfim. O ponto é isso, vai ter que acontecer. Ônibus é um bom exemplo, embora não seja uma estatal, como eu já expliquei, é uma concessão de monopólio, então na prática é estado em cima pra caramba. E se abrir a competição naquele negócio, quebra. Você sabe, na hora, ferrou. Outro exemplo, energia elétrica. Bom, você não pode deixar competir, né? Então fazer o quê? Correios. Não pode deixar os caras competir e entregar a carta, porque senão aí o correio já tá mal e quebra, né? Imagina você abre a competição para entregar a carta, o correio vai se estourar, já era. Então, você tem que forçar essas coisas, você tem que criar uma reserva de mercado de um jeito ou de outro para essa empresa estatal. Então, não só a gente é forçado a manter uma empresa ineficiente ou menos eficiente do que ela poderia ser, mas o mercado inteiro é atrasado, o mercado inteiro é segurado para trás, porque senão a estatal quebra. Aí vai dar errado, aí vai dar problema, vai ter que subsidiar a estatal, vai ter que dar problema e tudo mais. E onde eles deixam competir, como por exemplo, deixa-se competir em entregas com os correios, bom, o que você vê agora é que todas as grandes lojas, todas as grandes até médios distribuidores, não entregam mais com os correios, porque sabem que isso não funciona. Mas correios é mais barato que entrega. Mas não chega, diabo! Entendeu? Entre pagar 20 e não receber e pagar 30 e receber, eu prefiro receber. Entendeu? Então as empresas grandes vão para encomendas agora e você vê correios falando, não, mas é porque não tem essa valorização do correio, entrou essa competição, aí tem tudo mais. Você vê esse tipo de coisa. Então, isso ainda atrasa a economia pra caramba e fica a conta pra você. Então não fica só uma conta. Esse que é o importante, né? O ponto inteiro aqui é meio que o que você vê e o que você não vê, né? O que se vê e o que não se vê. Todo mundo vê a conta que a gente tem que pagar o prejuízo dos correios. Mas é difícil você ver, ou calcular, imaginar na sua cabeça, qual é a conta de perda de eficiência que a gente tem das empresas de saneamento serem estatais. Delas não ter que atender o cliente. Ou no setor de energia, né? Quanto dinheiro nós estamos pagando a mais numa conta de eletricidade que a gente não precisaria pagar se o setor tivesse sido privatizado inteiramente 20 anos atrás e tivesse liberdade de mercado? Como é que a gente calcula isso? Essa é a perda importante. Mas vai gerar caixa ou não vai gerar caixa? Cara, esquece isso. O que é importante é tudo isso que poderia ser, todo esse ganho que poderia existir, todos os grandes empreendimentos que poderiam estar no Brasil, mas não estão, porque a gente tem toda essa ineficiência travada institucionalmente dentro do Brasil e obrigatória de uma forma ou de outra e protegida por lei. Acaba com isso. Eu até ia falar que ninguém acha razoável você sustentar uma empresa que tá falindo só porque ela é uma empresa, mas na verdade tem gente que acharia, né? Tanto que eu tô escrevendo um livro inteiro sobre isso, eu quase esqueci disso. Mas o fato é que assim, mano, não é razoável você sustentar, mesmo que tenha algumas pessoas que defendam isso, não é razoável você sustentar um mercado que tá falindo, porque é o mercadinho, quem que vai vender os mercadinhos? Não é razoável você, quebra ou passa pro outro, ou sei lá, vai aprender alguma coisa, mas se você não tá servindo o cliente, se você não vai servir o cliente, dane-se, meu amigo. Se você tem que servir o cliente, essa é a regra básica de empresa. Uma estatal não é obrigada a isso, uma estatal não é obrigada a se adaptar, uma estatal não é obrigada a melhorar. Tem incentivos que são colocados no estatuto, mas tem que ter o princípio da eficiência do servidor público.
tá dando certo, que é, nossa, top, né? A gente tá vendo isso aí pra caramba. Quer dizer, privatiza tudo pra aumentar a eficiência. Caixa é outra coisa que a gente discute depois. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.